Bom dia, Simone. Agora está tudo em ordem. E eu, para enxergar você, agora eu preciso tirar o óculos. Vai ter que colocar o óculos. Ah, vai ter que Depois, se tirar. eu tenho que tirar, porque senão eu não enxergo nada aqui, fica tudo Uhum. embaçado. Agora, se eu preciso ler, aí eu ponho o óculos. Tá. Bom dia, Simone. A Simone, Bom gente, está dia. falando lá da Turquia. E como Sim. nós conversamos com vocês, nós vamos estar gravando diversos episódios onde nós vamos contar para vocês curiosidades, vamos passar dicas exclusivas que ninguém tem, porque além da Simone ser expert nesse destino, ela vive lá. Então, ela melhor do que Sim. ninguém sabe passar para a gente todas as delícias e os perrengues, gente, porque nós vamos falar de perrengue também. O nosso roteiro, Uhum. o roteiro do movimento Parceiros do Turismo 50 Mais, que ela criou com todo cuidado, com toda a responsabilidade que ela entende ao oferecermos um produto para o viajante 50 mais. O nosso roteiro acontece em setembro e em outubro. Nós temos duas saídas. As datas Uhum. e toda a programação já está lá na sala VIP, então todas as agências têm acesso à nossa programação e ao pacote. Mas hoje nós escolhemos um tema, porque cada vez vai ser um tema. Hoje nós vamos falar sobre Uhum. segurança. Segurança, né, Sim. Simone? A Uhum. gente está aí com episódios tristes, episódios que acabaram em mortes. Por quê? Porque talvez não ficaram atentos a alguns itens de segurança. Ou porque Sim. simplesmente a força divina, quando chega, né, o nosso É. momento de desprender, acontece. Mas nós podemos pensar em situações onde a segurança acaba sendo um item fundamental nessas viagens. Simone, Sim. eu vou passar essa Uhum. conversa para você e você vai contar Tá para a bom. gente como é a segurança na Turquia. Segurança nos passeios, segurança na rua, segurança nos restaurantes, nos shoppings. Então, vamos lá. Sim. Então, eu agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês, por estar compartilhando um pouquinho do nosso trabalho aqui, de como a gente recebe as pessoas aqui na Turquia, né? Recebe as agências, principalmente. Essa semana, né? Acho que esse mês foi um mês de muitas ocorrências, né? Parece que com segurança, com questões ligadas a turismo, a agências, enfim. Nós percebemos um movimento, parece que é um movimento do universo, né, em mostrar algumas situações. Eu sempre encaro que a gente precisa, infelizmente, passar por algumas coisas para poder enxergar outras, né? Ou aquilo que é essencial. Então, a segurança no turismo, eu acho que muitas vezes ela fica relegada segundo plano, terceiro plano, né? As pessoas se importam muito com quanto estão pagando por determinada coisa, mas elas não procuram saber quanto aquilo é seguro para que ela faça, né? Um caso que a gente. Querem fazer o passeio de qualquer jeito. Ai, não faz mal, Sim, sempre ficam pesquisando preço, põe o preço na sim, frente. exatamente. Então, inclusive, tem uma coisa muito legal que nós vamos compartilhar no grupo depois, em primeira mão, para as agências de viagem. É um vídeo que foi feito aqui na Capadócia, é um vídeo que foi gravado pela minha filha, que também é minha sócia, a Andy, né? Que ela tem um canal no YouTube, agora que ela está falando sobre acidentes, perrengues que acontecem no turismo e coisas que acontecem com as pessoas em função do turismo, seja ele de saúde, seja ele de lazer e de aventura, enfim. Então, ela resolveu abordar esses temas no sentido de esclarecer e da gente fazer um raio-x de como as coisas acontecem. Então, a gente teve esses eventos, principalmente com balão, né, esse mês. Sim, Inclusive, aqui na Capadócia também tivemos um evento ligado a essa questão. No Brasil, um acidente horrível, terrível,
E aí, esse vídeo que foi gravado, ele faz realmente essa comparação do porquê que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram no Brasil e como as coisas acontecem atualmente na Capadócia. Porque acho que todo mundo sabe, todo mundo que, né, trabalha com turismo e agentes de viagem, que nós tivemos um acidente muito grave na Capadócia, naquele boom que deu da Capadócia, balão, da novela Salve Jorge. Inclusive, eu já estava aqui há 2 anos trabalhando com turismo, quando a novela foi gravada, inclusive estávamos aqui. Então, nós acompanhamos tudo, essa explosão do turismo que deu, né? Virou uma coisa assim, é um lugar muito famoso, a Capadócia. E aí, muitas pessoas vinham para cá, inclusive muitos grupos de idosos vinham para cá, porque as pessoas que assistem novela, muitos Sim. aposentados, então a gente recebeu uma demanda incrível de pessoas. E nessa época, né, há 13 anos atrás, acho que 12 anos atrás, não existia esse nível de segurança que existe hoje, de exigência para a prestação de serviços que existe hoje na Turquia. Então, precisou, infelizmente, acontecer muita coisa para que essa questão de segurança evoluísse. Esse vídeo, que eu vou compartilhar depois lá no grupo, é a caixa preta do passeio de balão. Então, nós abrimos a caixa preta do passeio de balão, porque aqui nós convivemos com pilotos, nós convivemos com, inclusive, a esposa de um piloto, que é um dos principais pilotos de uma grande companhia de balão aqui, inclusive ele é instrutor. Então, nós fizemos muitas perguntas, né, minha filha e a Gi, que também tem um canal, e aí esse vídeo vai esclarecer super o agente de viagem, sobre o porquê o balão na Capadócia é seguro, e quando ele pode não ser seguro também, e comparando isso com o que aconteceu no Brasil. Também temos o evento da menina Juliana, que infelizmente faleceu, né, numa situação horrível, comprou um passeio com uma agência, mas pelas leis do país ali, eu não sei o que acontece, eles não fazem tantas exigências assim, né, com relação à segurança. Então, você vai para um país, você compra de um fornecedor ou de uma agência e você acha que você está bem assistido, porque você está sendo intermediado ali naquela prestação, né, por uma agência ou um receptivo local, mas não. Então, isso também acontece aqui na Turquia, Claro. porque a Turquia é um país muito popular para o brasileiro, se tornou um destino muito popular, então muitas pessoas revendem e vendem a Turquia sem ter sequer uma licença. Meu. Trabalham, sim, existe isso aqui. E a gente vê muito isso, é uma tristeza, porque as pessoas comparam preços. Mas o seu preço está muito mais caro do que o preço daquele outro carro. Esse traslado está muito mais caro do que aquele. Claro que sim, porque temos os carros assegurados, temos seguros. Seguro para o passageiro, seguro para o motorista, seguro para o veículo. Então, tem pessoas que preferem pegar um táxi, mas se Deus o livre alguma coisa acontecer, esse táxi não tem nada. Né? A pessoa tem lá o seguro dela, que ela vem, todas as pessoas vêm, a gente recomenda que venha com seguro, mas e daí? Sabe? E aquele serviço que você está utilizando, qual é a garantia que esse serviço te oferece? Até porque Então, quem compra o seguro viagem não quer usar, né, gente? Esse não é quer um usar, gasto que a gente exatamente, tem, que a gente não quer usar em viagem. exatamente. Então, para não usar o seu seguro viagem, a gente também precisa se preocupar com aquilo que a gente está comprando. Uhum. Exatamente. Por exemplo, uma coisa muito importante de se dizer, essa é uma informação que eu tenho aqui de bastidores, que isso não chega para o cliente comum, mas hoje, conversando com uma amiga que também é empresária do turismo, na hora do almoço, nós estávamos juntas, e ela comentou comigo de alguns hotéis que tiveram quartos fechados. A polícia, aqui, o pessoal do turismo, então, fizeram ali uma avaliação e falaram: não, esse quarto não oferece segurança para pessoas estarem aqui dentro, se alojarem aqui dentro, se hospedarem aqui. Então, assim, gente, acontece isso. Aí eu vejo as pessoas ficando em hotéis que ninguém conhece, pensões que ninguém sabe,
e pega na internet aquilo que é mais baratinho, enfim. Existe uma regra, existe uma lei, e nós que somos oficiais temos que seguir essa regra e essa lei. Então, hoje estávamos justamente comentando, aquele hotel, você viu, ele teve 4 quartos lacrados, não pode mais usar. Aquele outro teve... Exato. Então, assim, existe esse movimento aqui na Não, Turquia e que... ainda bem que está acontecendo isso, né? Ainda bem que a Sim, fiscalização está ativa. sim, Vou dar está os ativa, é isso que eu parabéns, quero né? dizer. Sim, a Turquia ela vem trabalhando muito nessa questão da segurança. Em compensação, tivemos também um caso muito triste de uma moça que veio para o turismo de médico, né? Que ela veio fazer uma cirurgia plástica aqui e ela acabou falecendo em função de complicações, e, enfim, tem muitas clínicas. Então, ou seja, o que eu recomendo? Que sempre tenha um parceiro local oficial que possa estar intermediando qualquer tipo de turismo, sabe? Com as agências de viagem, né? Então, a Para o regra cliente. número 1 com relação à Uhum. segurança, já podemos dizer Uhum. que o agente de viagem precisa ter um apoio local de alguém que Tem que ter. esteja, em primeiro lugar, responsável e idôneo. Sim. Procurar uma agência oficial. Por exemplo, a questão do passeio de balão, né? Esta semana nós tivemos algumas ocorrências no sentido de que tudo que aconteceu, todos os acontecimentos recentes nos levam a prestar mais atenção, né? Naquele serviço que está sendo oferecido. Então, nós sempre fazemos a pergunta, né, para o cliente, se ele tem alguma dificuldade de se locomover, se as mulheres, por exemplo, estão em início de gravidez, ou se estão realmente grávidas, né, porque a gente nem sempre consegue perceber isso se a cliente não fala. Então, andamos recusando, né, reforçando isso, essa questão, e recusando alguns clientes, que soubemos depois que foram fazer o passeio com outras pessoas, que não fizeram essas perguntas e eles não responderam, enfim. Correr o Aí, risco, por conta correndo risco. correr o risco por Correndo conta de risco. risco. No Parceiros, nós fizemos Exatamente. uma ficha muito extensa. A troca de experiência é Uhum. muito valiosa, né, Simone? Nós fizemos uma ficha Muito. não só de compartilhamento de quarto, mas de saúde também. Porque o que tem Sim. acontecido, e isso o agente de viagem precisa ficar muito ciente, a corda vai romper no agente de viagem. Porque foi a Vai. partir dali que aconteceu tudo. Aconteceu a venda, foi por ali que entrou o dinheiro, foi toda a responsabilidade acaba caindo sobre a gente de viagem. O que nós Sim. temos que fazer para nos proteger? Cada vez mais nós temos Uhum. que ter Simones. Cada vez mais nós temos que ter Sim. nossa ficha Ai, médica. concordo. Cada vez mais nós vamos ter que ter fichas médicas muito completas, cada vez mais nós vamos ter fichas de compartilhamento muito completas, e o agente de viagem tem que perder essa coisa de que eu não vou tocar nesse assunto para não perder a venda. Esquece, tem que tocar Exatamente. nesse assunto, tem que fazer o passageiro assinar. Estou ciente de que informei corretamente a minha situação de saúde, a minha condição física. Tem que assinar, porque se amanhã acontece um problema, é o agente de viagem que vai responder. Haja visto tudo que tem Sim. acontecido, né, gente? Então, cada Sim, sim. vez Parece. mais, todo mundo fica isento, mas o agente de viagem está lá pagando por esse pato cada vez maior, cada vez tendo mais problema. Tivemos um caso recente agora, isso falando da segurança com relação à saúde, à ficha médica do passageiro. Não informou que ele Uhum. tinha a descolamento de retina. E foi fazer um Ah, passeio num carro 4x4. Aquilo chacoalhou pois demais. é. Então, assim, não aconteceu nada por milagre. Mas a passageira, Uhum. obviamente, ficou super apavorada, não estava informada de que aquele passeio chacoalhava e ela tem descolamento de retina. Uhum. E não informou, e ninguém informou. Aí dá um problema desse. Quem vendeu esse pacote?
Agência. Quem foi o fornecedor desse Uhum, pacote? A Simone. Pronto, está todo mundo sim, enrolado. exatamente. Exatamente. Por exemplo, ontem, ontem estava ventando muito aqui e tínhamos alguns passeios de cavalo agendados. Então, nós cancelamos os passeios, não o pessoal do cavalo. Entende qual é a importância de um Sim, receptivo que esteja sim. consciente daquilo que está fazendo? Porque o passeio de cavalo, ele aconteceu normalmente, mas nós informamos os nossos clientes que não era seguro, porque tinha um vento muito ruim, assim, ruim não, um vento muito forte, sabe? E muita poeira. Então a gente começou a pensar, gente, tem a questão da poeira, tem a questão do animal ficar mais Claro, alerta por conta do claro. clima, né? Então, eram pessoas inexperientes, é uma empresa muito idônea aqui, mas nós decidimos cancelar o passeio. Por nossa reserva, nós não colocamos para frente. E os clientes compreenderam muito bem, porque realmente, depois eles falaram, Se nossa, sentiram realmente, olha, cuidados. Se sim, sentiram cuidados. exatamente. Então, a gente prefere isso, sabe? Muitas vezes, que nem eu já contei para você de um caso de um cliente idoso que nós tivemos aqui há uns 2 anos atrás, que ele foi esquecido em Istambul. Meu Deus. Esqueceram ele. Então, Eu comentei com você, não comentei, Regina? comentou, a gente até falou isso no nosso primeiro Então, bate-papo, e por incrível que pareça, tivemos uma situação dessa aqui no Brasil. Depois eu te passo a sério? reportagem. Esqueceram dois idosos, a Latam esqueceu dois idosos em Fortaleza. Meu Gente, olha, é Deus. muito triste, muito triste. Isso fala muito da questão da invisibilidade, né? Isso é O o mais idoso, né? triste. O idoso é invisível. Uhum, Mas então, é o seguinte, então a exatamente. gente já falou da segurança de passeios, agora vamos falar um pouquinho Uhum, da segurança na cidade. Aquela hora tá, que é o vamos lá. tempo livre, aquela hora que a pessoa vai nos mercados, vai às compras. Como é a segurança nesse sentido? A gente já sabe que em qualquer lugar do Então, mundo a gente tem que ter cuidado com sim. roubo, com... Mas, por exemplo, assalto é uma coisa, roubo é outra, assalto de mão armada é outra. Uhum. Qual é a característica na Turquia? É um roubo? Olha, e, aham. O que Tipo assim, te acontece? roubam a A gente tem, bolsa, aham, não tem o, arma. não, aqui na Turquia, se a gente for comparar, por exemplo, eu sempre comparo Istambul com São Paulo, Rio de Janeiro, que são, né, os grandes centros que nós temos os de referência no Brasil, que todo mundo no mundo conhece, né? A violência urbana, os índices de violência urbana em Istambul, eles são muito menores do que em São Paulo, no Rio de Janeiro, porém, existe. Então, assim, a gente não pode dizer que não existe. Nos grandes centros ali, nas regiões mais turísticas, existe um policiamento ostensivo. Olha que Até bacana. porque a Turquia, sim, a Turquia é um país que está num lugar muito sensível, né? Não é Oriente Médio, está ali na porta do Oriente, meio, né? Enfim. E a gente teve alguns eventos aqui no passado muito graves envolvendo terrorismo e tudo mais. Então, tem muito controle, tem muito policiamento nas ruas, mas mesmo assim, existem ocorrências, eu não vou mentir, vou dizer a Roubo. verdade, recentes daqueles batedores de carteira, no caso, mulheres, né? A gente teve a gente ficou sabendo de um cliente que ele está, um idoso, por sinal, ele e a esposa, que ele foi informado pelo guia de que o guia iria deixá-los no hotel. O hotel dele era bem localizado, tinha restaurantes no entorno, mas ele disse: não, nós vamos ficar por aqui e vamos voltar de metrô, enfim. Eles quiseram voltar sozinhos, ou vamos pegar um táxi. E o guia disse: bom, eu estou preparado para levar vocês para o hotel. Talvez não seja muito o que o senhor está imaginando, né? De ficar aqui até mais tarde, ter que pegar um transporte público. E aconteceu aquilo que a gente está aqui meio que adiantando, né? Alguém esbarrou nele e roubou a carteira. Ai, Por quê? Porque viu ali uma pessoa, um turista, uma pessoa talvez mais vulnerável, né?
Um Então, ele idoso foi. que é propenso a isso. Sim, e aí o guia teve que realmente voltar para ajudá-lo, para pegá-lo, para levá-lo no hotel, porque ele ficou sem dinheiro, enfim, né? Mas acontece, mas se tomar os devidos cuidados, não tem problema, tá? É A muito gente está irrelevante. falando de grande De centro, Istambul. de Istambul, mas outros lugares, aí, como em qualquer outro lugar também, eu imagino, a Uhum. segurança acaba sendo até melhor. Sim, a Capadócia, por exemplo, é um lugar menor, né? Um lugar mais muito turístico. Então, tem alguns centros aqui na Capadócia que são estritamente lojas, hotéis, enfim, lugares para turista, né? Então, como tem o turista brasileiro, tem o turista de qualquer nacionalidade, esses lugares Sim. ficam lotados. Então, você não conta só com a violência que pode ser causada ali por um local, né? Ou pode ser iniciada ali. Você conta também com pessoas de outros países que talvez você nunca sabe. Eu já tive caso, por exemplo, de uma moça que foi assaltada aqui na Capadócia há muitos anos atrás e era um turista. Ela foi assaltada por um turista, não era um turco. Meu Deus, olha isso. É, então, assim, o que eu Tem sempre cuidado, né? recomendo Tem que ter é ter cuidado, tem que cuidado, estar exatamente. atento, tem que tomar Tem que conta ficar dos seus atento. pertences, sempre ligado nisso, como qualquer outra cidade. Exato, Mas exatamente. o fato de você. Nossa, a gente só tem mais 10 minutos. O fato da gente. Só o fato da gente saber que a cidade é tem bastante polícia, por essas Sim, questões que você acabou de dizer, já deixa também a sim, gente um pouco mais tranquilo, né? Principalmente exatamente. quem vem do Brasil, principalmente quem Uhum. sai de São Paulo, sai do Rio, como você falou, a gente já sai com medo daqui, né? É, Em geral, a gente chega em qualquer lugar e se sente mais segura, por incrível que pareça, né? Que parece que a gente exatamente. vive na mais violenta cidade do mundo. E não é. Sim. O brasileiro ele tem uma prevenção, né? Ele chega aqui com aquele sentimento de que vai para uma coisa muito conhecida, não é desconhecida, tipo assim, a sensação de insegurança. E aí, Sim. quando passa o primeiro dia, passa o segundo dia, aí vai relaxando. Então, eu sempre recomendo que não relaxe tanto, pode relaxar, porque tem policiamento, a pessoa olha para os lados, ela vê que tem policiais, tem pessoas ali cuidando, enfim. Isso na Turquia é muito evidente, né? As pessoas percebem. Como eu disse, por conta da característica, né, de localização geográfica também e posicionamento político do país, então a gente tem sempre que ter essa segurança a mais, tanto nos aeroportos, quanto nos restaurantes, então tudo tem detector de metais, todos os lugares que você entra, até shopping, enfim, lojas, tudo tem para evitar qualquer tipo de problema, né, com pessoas Sim. que possam estar mal intencionadas. Agora, uma coisa que vale a pena bastante falar é sobre táxi. Isso aqui na Turquia não muda. Aqui nós temos o Uber, entre aspas, que quando você chama, vem um táxi. Então, isso a gente não recomenda mesmo. Eu acho que se você está em viagem, quer ter uma experiência legal, mais tranquila, o ideal mesmo é você ter um transporte, né? Enfim, que seja voltado para isso, né? Que seja um serviço que sirva para o turista e para o turismo e que seja também fiscalizado pelos órgãos aqui, né? Do país. É, nós estamos falando de segurança quando você está em grupo. Realmente, aí você está coberto. Mas você aconselha quando a pessoa não está em grupo, quando a viagem dela é no individual, que ela não utilize táxi? Eu recomendo que não utilize. A gente já teve muito problema. Tem pessoas que já utilizaram táxi e não tiveram problema nenhum. Geralmente, esse tipo de cliente é o cliente que é bastante viajado, que tem muita experiência, que sabe falar outros idiomas, enfim, em que se vira, vamos dizer assim. Agora, a gente tem muita ocorrência, sempre tem, com pessoas, né, principalmente idosos, que o taxista larga no meio do caminho, Ai, meu Deus. porque ele se irrita, não sei, tá, o trânsito tá, não vou conseguir chegar lá, então o senhor pode descer aqui. Meu Deus. Essa questão do troco, não, acontece.
mulheres. Então, infelizmente, aqui a Uber não funciona como no Brasil, em outros lugares. Teve que haver um acordo aí entre taxistas e Uber, então você chama o Uber, vem um táxi, e mesmo assim, eles não mudaram o padrão, sabe? Eles não têm um Entendi. padrão melhor, porque eles estão Olha, esse é trabalhando um com... alerta importante, hein, gente? Exatamente. Então, assim, eu sei que as pessoas muitas vezes não podem, então que, né, organizar um transfer privativo, mas tem vários serviços de transfer de vários valores, dependendo do carro que você reserva, enfim. Eu acho sempre mais seguro. Principalmente quando a pessoa está chegando em Istambul, vamos supor, né? A pessoa está chegando na Turquia, em Istambul, pelo menos o primeiro transfer lá, que é o que ela vai Aeroporto. chegar, seja alguma coisa organizada por uma empresa oficial, uma agência oficial. Aí, com o tempo, né, pode ser que a pessoa se sinta mais segura de pegar o seu próprio transporte, ou de caminhar, ou de pegar até um transporte público que aqui funciona muito bem, com todos os cuidados. Mas eu sempre recomendo isso, que pelo menos a pessoa chegue e se ambiente primeiro, e depois ela entenda se ela consegue ou não se desenvolver a desenvoltura dela na cidade depois. E por último, né, você falou aí uma coisa bastante importante, que é o uso do dinheiro. O uso do dinheiro, o troco, a moeda. Isso, nessa questão, o que você aconselha? Cartão de crédito. Hoje em dia está muito em uso aqueles cartões, né, Os que você globais. carrega lá, os globais, enfim, esse tipo de cartão Visa, Mastercard, É aceito. enfim, sim, e que as pessoas troquem pouco dinheiro, né? Tenha sempre dinheiro na mão para você poder comprar, por exemplo, principalmente na Capadócia, que é difícil que eles aceitem euro, ou se aceitam, eles vão fazer um câmbio absurdo, que você vai acabar perdendo, né? Então, vai trocando aos poucos seu dinheiro, aproveitando os melhores lugares com câmbio mais legal, para pequenas despesas, né? Isso a gente sempre fala. Porque o cliente ele fica um pouco desesperado, né? Não vou chegar, eu tenho que trocar dinheiro no aeroporto. Nem sempre é o melhor lugar, principalmente se você vai trocar muito dinheiro, né? Então a gente sempre acha, né, a gente sempre recomenda que vá trocando dinheiro conforme você vai precisando, porque casa de câmbio tem em todo lugar, né? Você sabe que esse E é se um você tema que nós vamos falar, né? O dinheiro na Turquia. Nós vamos ter um sim, vamos bate-papo falar. só com isso, porque eu acho Só do dinheiro. que deixa as pessoas muito inseguras. Né? A moeda, qual Sim, é a moeda? Que tipo de moeda que tem? Existe a moeda papel, existe a moeda moeda. Então, tudo isso a gente vai, num próximo capítulo, também falar sobre o dinheiro, uma coisa que e troco. alertar também as pessoas sobre, por exemplo, o câmbio, né? Porque muitas vezes você pode ser enrolado ali. O que a gente sempre faz é compartilhar com os nossos clientes o link do Banco Central da Turquia. Ah, olha isso, tá vendo? É uma dica simples, né? Que tipo assim, a gente já compartilha a página que mostra quanto é que está o euro hoje, quanto é que está o dólar hoje, já mostra ali. Ou a gente compartilha a foto, sabe? E dá o link para a Porque, em pessoa, você geral, procura as aqui. pessoas levam dólar ou euro. É o dinheiro Sim, aceito para poder fazer o câmbio. sim, geralmente sim. Tá. Então a gente tem como fala, essa dica aí de ter como referência na hora que você for trocar, porque se você perceber que está muito fora, você fala, não, olha o câmbio aqui do Banco Central de vocês aqui, Claro, entendeu? claro. Então é assim que a gente faz. E o idioma, É eles turco, gente. é Turco turco. fala turco. Fala turco, É. e o inglês é O bem inglês ele é muito básico aqui na Turquia. O inglês ele é muito básico. As pessoas que trabalham em lojas, inclusive o turco, ele fala, pode até falar de 5, 10 idiomas, mas ele fala pouco desses Ah, 5, 10 entendi, idiomas. Ele fala entendi. olá, como vai, você é bonita, aquela coisa que a gente já conversou. Porque é Tá, assim que ele consegue vender. claro, claro. A intenção é vender, né? Então, o idioma aqui é o turco, mas, lógico, ninguém fala turco, então, por isso que a gente tem esse suporte também, que é o idioma português, né? Muitas agências oferecem também outros idiomas, inclusive o português também, espanhol, e a gente sempre está trocando esse tipo de informação. O inglês do turco, ele é bastante básico, assim. E se você sai dos centros turísticos, as pessoas só falam turco mesmo.
Tá certo. Simone, eu acho que por hoje nós vamos ter que parar por aqui. Essa Sim, questão da segurança, a gente vai ainda talvez falar mais, vai falar sempre, sim, porque a gente já começou com o tema que mais preocupa: segurança, idioma e a moeda. São os três sim, itens que eu acho que as agências de viagem precisam falar bastante com seus passageiros para que eles saiam daqui com confiança e você passe essa exatamente. responsabilidade na sua prestação de serviço. Então, eu te agradeço muito, eu não sei que horas é aí agora, eu não Eu que sei se você... agradeço. Aqui A gente... são 5h30. A Ah, gente passou uns então, 3 minutinhos, eu acho. eu vou te desejar uma boa noite. Aqui nós Para vocês estamos também. quase meio-dia. Então, e o próximo capítulo a gente vai divulgar para vocês na brevidade, porque serão 10 capítulos, né? Nós vamos fazer 10 Sim, capítulos, vamos só de fazer. dicas na Vamos fazer. Turquia. Se as pessoas. E se as agências tiverem perguntas também, podem ser perguntas mais profundas, viu, gente? Coisas de Tá? bastidores, que eu acho que as agências deveriam saber. Né? Às vezes as pessoas têm Esse é o dúvidas. nosso primeiro, eu vou colocar lá na sala. São bate-papos entre nós duas, por enquanto, e em cima disso Uhum, vem as dúvidas e a gente tira para o próximo capítulo. Tá bom? exatamente. Vai ser Minha muito querida, legal. muito Obrigada, obrigada. viu? Um bom dia aí para você. Eu agradeço. Bom Beijo. dia. Tchau, obrigada. Tchau, Beijo. gente.